Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre a HQ Tetris, do quadrinista estadunidense Box Brown. Um nome diferente, né, desse autor, Box Brown. Mas então, nós vamos falar hoje sobre essa HQ do Tetris, né, como o próprio nome já diz, é sobre aquele jogo Tetris, das pecinhas que a gente tem que encaixar. Enfim, um jogo super famoso, né, até hoje. E essa HQ vai passar pelo seu processo de criação, pela comercialização, negociações, a venda. Só que, pensando assim, parece um pouco chato, né? Mas não é, gente. Fica aqui nesse vídeo e vamos descobrir sobre o que exatamente essa HQ fala. Tudo começa com uma conversa entre dois amigos, que é o Alexei, que é o criador do jogo Tetris, e o seu amigo Vladimir. Eles são cientistas da computação na Academia de Ciências de Moscou. Eles vivem aqui na Rússia soviética, né? Na União Soviética, eles moram na Rússia. Então, eles são cientistas da computação nesse local e eles estudam o comportamento humano, psicologia, coisas do tipo. E aí, eles gostam muito de jogos e nessa conversa, né? É que se dará aí então o início da história, que é um panorama geral sobre os jogos. Desde 17 mil anos atrás, né, eles vão falando que era possível ver nas pinturas rupestres representações de jogos, e é desenvolvida uma tese de que os criadores de jogos, na verdade, são grandes artistas, porque os jogos eles partem da imaginação. Eles falam sobre as primeiras peças de jogos, né, que eram feitas com ossos de animais e que o único propósito era apenas a diversão. Aí vai passar pelo Egito Antigo, né, que nos hieróglifos é possível observar a representação de pessoas jogando e que contam uma história, né, os hieróglifos, e que aquilo não era apenas um jogo, uma diversão, mas também algo do convívio familiar. Então, são representadas famílias jogando e se divertindo juntas ali. E eles vão explicando também, o que eu achei super interessante, é como o nosso cérebro se comporta diante dos jogos, que não é apenas ali uma coisa da imaginação. Eles falam que nós somos instigados a exercitar nossas habilidades analíticas e estratégicas. O nosso córtex pré-frontal é estimulado e é nele que os pensamentos de ordem superior tomam forma. Então, os jogos, eles são importantes também para o nosso desenvolvimento cerebral e pensamentos analíticos, estratégicos e de ordem superior, como eles mesmos colocam aqui. E aí eles vão evoluindo no tempo, né? Vão falando sobre os jogos, até que eles chegam na Nintendo. E aí eu achei essa parte super interessante, porque eles vão contar sobre como a Nintendo virou a Nintendo, que foi a partir de um jogo de cartas chamado Hanafuda, lá do Japão. Então, o Fusajiro, acho que é assim o nome dele, que é o fundador da Nintendo, ele decidiu personalizar esse jogo de cartas. Ele decidiu mudar as figuras, então são cartas, né? É um jogo de cartas que vinham com figuras. Ele decide mudar essas figuras e também fazer algo mais personalizado, mais artesanal, então feito à mão mesmo. Então ele agrega valor ao seu produto. E aí esse jogo que ele criou, ou apenas adaptou, ele fica muito popular lá no Japão. Tanto que aí ele vai ganhando dinheiro e vai ampliando o seu negócio. Então ele consegue estabelecer uma sede, contratar mais funcionários e também começa a desenvolver novos jogos. E assim, né, ele cria a grande Nintendo. Eu achei muito boa. Eu só resumi aqui a história, né? Mas eles contam com um pouco mais de detalhes aqui na HQ. E aí, nessa espécie de resumão, eles vão falar também sobre outras companhias, né? Não só sobre a Nintendo. Então funciona esse início aqui, essa conversa entre esses dois amigos, funciona aí como um resumo, um panorama histórico sobre os jogos, a importância deles, como eles influenciam o comportamento humano,
ou como o comportamento humano é influenciado pelos jogos. Então eles fazem esse panorama geral, o que é muito interessante, vale muito a pena de ler. E aí, o Alexei, ele gostava muito de um jogo chamado Pentaminós, que é composto por várias peças com formas diferentes, mas que cada peça é composta por 5 partes. E você tem uma determinada área e você deve encaixar essas peças nessa área de forma que você ocupe todos os espaços, né? Sem que sobrem peças ou que sobrem espaços vazios. Eu vou tentar achar aqui para dar um exemplo. Olha aqui. Então, tem essas peças, são peças de madeira. E se você observar bem, elas são compostas por 5 partes. Então, nessa aqui, né? Nesse maisinho, você tem 1, 2, 3 e 4, 5, né? Então, são 5 peças. Se você pegar outra também, essa aqui, você tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, são essas peças de diversas formas. E aqui ele dá um exemplo, né, nessa caixinha de madeira, né, esse retângulo, que você tem que encaixar essas peças, compostas por 5 partes, nessa caixinha aqui. Então, esse é o jogo Pentaminós. E ele, gostando muito desse jogo, decide passar para o computador, porque é um jogo físico, né, digamos assim, e aí ele quer passar para o digital. E dessa forma foi quando ele iniciou o processo de criação do jogo Tetris. Então, quando ele foi passar lá para o computador, ele decidiu mudar a quantidade de partes das peças. Ao invés de 5 peças, ele decidiu colocar apenas 4 peças. Se você observar no jogo, né, no jogo mesmo Tetris, você vai ver que realmente cada peça ela é composta por 4 cubos, vamos dizer assim, por 4 partes. Assim, eu nunca tinha reparado nisso, eu achei fantástico quando eu li isso aqui no livro. Assim, não que eu nunca tivesse reparado, mas nunca tivesse associado que todas as peças tinham apenas 4 partes e o nome Tetris, enfim, nunca tinha feito essa associação. E quando eu li isso aqui, eu achei muito interessante. Isso tudo estava se passando na década de 80. Então, o computador que o Alexei usava era o Eletrônica e ele não tinha capacidade gráfica. Então, o grande desafio que ele teve que enfrentar era criar esse jogo utilizando apenas caracteres de texto. Então, ele consegue, simplesmente, ele é um gênio, ele consegue fazer isso. Então, ele monta as peças, ele monta as áreas, né? Delimita as áreas, cria a programação, monta o jogo, monta tudo, utilizando apenas os caracteres de texto. Ó, vou mostrar aqui para exemplificar aqui. Na página 77. Eu não sei se vocês vão conseguir ver muito bem, mas ele consegue fazer o jogo utilizando esses caracteres. Então, ponto, exclamação, tracinhos. Ele delimita aqui a área do jogo e usando colchetes, ele cria aqui as peças. Então, assim, ele teve esse desafio e conseguiu passar por ele, que eu achei isso genial, né? Desse cara. E aí o jogo fica pronto e ele começa a jogar e ele fica fissurado em seu próprio jogo. Ele não para de jogar. E existe uma explicação técnica, digamos assim, para isso, né? Para ele ter ficado fissurado no jogo. O nosso córtex pré-frontal, ele é constantemente estimulado, o que nos mantém motivados a continuar jogando. Então, toda vez que iniciamos uma tarefa, vai criando uma tensão no nosso cérebro. E quando a gente consegue finalizar essa tarefa, essa tensão ela é aliviada e essa informação que, digamos assim, não tem mais importância, ela é descartada. E no jogo Tetris, em específico, a todo momento nos é dada uma nova tarefa que rapidamente ela é finalizada, a informação descartada, então traz essa sensação de satisfação. Então, cada peça, né, quando cada pecinha entra no jogo, é uma tarefa que nos é dada. Quando a gente consegue encaixar ela ali, essa tarefa é finalizada. Então,
É por isso que a gente fica com essa sensação de satisfação, fica viciado, fissurado, não quer parar de jogar. E o Alexei sempre defendeu a tese de que os jogos influenciam muito no comportamento humano, né? E de que eles nos preparam, né? Eles são importantes para a nossa vida adulta. Então, ele, né, cita um exemplo de que quando somos crianças, né, alguma brincadeira, algum jogo que a gente faz durante a nossa infância pode nos preparar para um trabalho no futuro. Então, sei lá, por exemplo, jogar futebol quando é criança, você pode virar um jogador profissional. E aí, ele falando sobre isso, me fez lembrar daquela série Round 6 da Netflix, aquela série coreana. Quem já assistiu vai entender a relação que eu estou tentando fazer aqui. Porque na série, vou tentar não dar muito spoiler sobre ela, mas nós temos pessoas adultas que elas são colocadas em uma espécie de jogo para ganhar um prêmio em dinheiro, né? E aí, as fases desse grande jogo são brincadeiras de criança, jogos infantis. E aí, quem se sai bem, passa para a próxima fase. Quem não sabe jogar, é eliminado do jogo. Então, eles teriam que ter brincado disso na infância, né? Jogado esses jogos, para nessa fase adulta eles conseguirem ganhar esse prêmio, digamos assim. Então, eu achei bem interessante fazer essa relação também. Então, além do próprio Alexei ter ficado viciado no jogo, os seus amigos, né, seus companheiros de trabalho também ficam. Então, eles passam horas e horas do trabalho jogando aquele jogo, nas suas horas vagas. E esse jogo começa a se popularizar. Eles começam a distribuir o jogo através de disquetes mesmo, nessa época aqui, tá? Década de 80, tinha o disquete ainda. Então eles começam a passar para um amigo, olha esse jogo aqui que legal, e vão passando e começa a ficar muito popular lá ali em Moscou. E na Rússia, né? O Alexei, ele nunca teve a intenção de vender esse jogo, né? Então para ele tá tudo bem. Só que fica tão popular que esse jogo vai parar em outro país. Ele vai para a Hungria, se eu não me engano. E é lá que começa o processo de comercialização. Porque o Robert Stein, ele tem acesso a esse jogo e ele vê um grande potencial. E aí ele liga pro Alexei, ele não liga, ele manda um telex, que ele está super interessado em fazer negócios, né? Ele é da Andromeda Software, então ele quer tentar fazer negócio com o Alexei. Então ele imediatamente passa o telex, o Alexei lê aquilo, né? E ele é incentivado por seus amigos a fechar negócio com o cara, né? A negociar ali o seu jogo. E aí eles se falam, né? Eu acho que por ligação, ou pelo próprio telex ali. E o que o Alexei fala? Ele somente diz que ele está interessado em negociar. Somente isso, tá, gente? E aí o Robert Stein, muito malicioso e malandro, ele já entende ali que eles têm um vínculo jurídico e entende que ele agora tem os direitos sobre o Tetris. Só que na realidade ele não tem esse direito, porque o Alexei só falou que queria negociar, mas nenhuma negociação foi feita. Mas mesmo assim, o Robert ele começa a vender o jogo para diversas empresas, enfim, muito malandro. Dá uma raiva, gente. E aí o jogo começa a viralizar em diversos países. E só, tipo assim, quando ele já tá super, super, super popular, é que o governo russo tem ciência disso e passa a intervir, né, nas negociações do jogo. Porque, assim, na Rússia Soviética, isso é explicado aqui, tá? Na Rússia Soviética, você não podia vender coisas, né? Porque tudo pertencia ao governo, inclusive suas próprias ideias, suas criações. Então você não poderia comercializar nada, apenas o governo, porque era tudo dele. Então por isso que ele passa a assumir, né, o controle das negociações, das comercializações
é do jogo Tetris e não o próprio Alexei. E aí a Elorg, eu vou ler aqui para vocês o que é a Elorg, né? Ela é uma agência do governo relacionada à importação e exportação de hardware e software. Então, essa Elorg, que é uma agência do governo específica dessa área, ela passa a assumir essas negociações. Então, nesse tempo todo, a única coisa que estava sendo ou que havia sido negociada com o Robert Einstein tinha sido o jogo para computador. Outras modalidades, tipo máquinas de ficha ou jogos portáteis, por exemplo, eles não haviam sido negociados. Mas o Einstein, ele vendia tudo como se ele tivesse os direitos. Então, assim, o governo russo não estava sabendo, sabe, dessas negociações. E mesmo do jogo de computador, que era o que eles tinham o direito, que essa Andrômeda Software tinha o direito, o governo russo só foi ver algum dinheiro depois de 2 ou 3 anos. Então eles passaram 2 ou 3 anos, muito mais, né? Porque antes também do governo russo entrar na história, o Stein já negociava a venda do jogo. Então ele passou alguns anos recebendo o dinheiro sem dar um centavo para a Rússia, e só depois disso é que a Rússia começou a receber algum dinheiro do jogo. E mesmo assim era só do jogo de computador, ou seja, o Einstein estava enchendo a burra de dinheiro, vendendo a modalidade para computador, jogos portáteis, máquinas de ficha, enquanto o governo russo só viu o dinheiro do jogo de computador. E o Alexei, nessa história, não via um centavo, nunca viu um centavo desse dinheiro. Depois de um tempo, a pessoa da Elorg que cuidava desse assunto Tetris, ela foi substituída pelo Belikov. E assim, o Belikov, ele já era mais esperto, sabe? Ele percebia que tinha alguma coisa estranha relacionada a esse jogo. E aí, enquanto isso, os diversos empresários estavam disputando para ver quem tinha o direito sobre cada modalidade do jogo, porque o Stein saiu vendendo para todo mundo, à torta e à direita. Então eles começam a ir até Moscou para falar com a Elorg, né? Para decidir isso, né? Quem tem direito a quê? A cada coisa. E aí, por sorte, quem vai primeiro é o Hank Rogers, e ele é uma pessoa mais direita, assim, sabe? De bom caráter. E aí ele logo apresenta uma versão do jogo Famicom. E aí o Belikov, ele se espanta, né? Porque ele vê que aquilo é um jogo totalmente ilegal. Eles nunca comercializaram um jogo portátil, um Famicom ou qualquer coisa assim, ou máquina de ficha, nada, só o jogo de computador. Então ele fica muito espantado quando ele vê aquele jogo ilegal. E ele vê que várias empresas tinham os direitos desses jogos, mas que os direitos nunca foram dados pela Rússia, né? Tinham sido dados pelo Robert Einstein. Então a Rússia negociou apenas com a Andrômeda, mas a Andrômeda negociou, eu vou ler aqui o nome de algumas empresas, com a Microsoft, Atari, Tengen, Famicom, e tem outro aqui que eu não sei ler esse nome. Battleproof, eu acho. Então, assim, muitas empresas estavam tendo direito daquele jogo, estavam ganhando rios de dinheiro, e a Rússia, tipo, como assim, cara? E aí, só a partir disso é que o jogo começa a ser negociado, digamos assim, da forma correta, né? Ou seja, com a Rússia recebendo todos os direitos que lhe eram devidos. E a gente se revolta, né? Porque os direitos não eram da Rússia, na verdade, era do Alexei. E ele continua sem ver uma cor desse dinheiro. Mas assim, ele não tá ligando muito para isso, porque ele nunca teve a intenção de comercializar o jogo. Depois de algum tempo, o Alexei, ele consegue sair da Rússia, né? Ele vai morar nos Estados Unidos. Ele e o seu amigo Vlad, aquele que eu mostrei no início aqui da HQ. E aí, eles juntos decidem criar sua própria empresa de jogos, que é a Animatech. Só que não dá muito certo, eles acabam, né, desmanchando a sociedade
E o Alexei vai trabalhar como criador de jogos na Microsoft, né? Ele apenas foi para a Microsoft. E passado um tempo ali, a Elorg acaba caindo e o Alexei imediatamente vai para a Rússia para tentar recuperar os seus direitos sobre o seu próprio jogo. E dá tudo certo, ele consegue. Então ele agora sim começa a ganhar o dinheiro referente, né, ao seu jogo, mas ele não recebe nada retroativo. Então, todos esses anos que se passaram, ele não recebeu R$ 1, nunca. Só a partir do momento que ele consegue ali os seus direitos novamente, é que ele passa a receber. Fazer o quê, né? Mas tudo bem. E aí, ele... Sabe aquele Hank Rogers? Que levou o Famicom pra Elorg, mostrou, ó, estão fazendo coisa errada. Então, ele vira sócio do Alexei e juntos eles abrem a empresa, né, a Tetris Company, que eu acho que ela tá aí até hoje em dia, né? Porque esse livro ele conta a história, acho que até 2015. E de lá pra cá eu não sei o que é que rolou, mas eu acho que é a empresa que é a grande aí do Tetris hoje em dia. Até hoje, né? Então, essa HQ, ela retrata bastante sobre a situação política da União Soviética e como as pessoas viviam, um recorte, né? Sobre como as pessoas viviam nessa sociedade, nesse sistema de governo. Vai retratar também muito sobre os jogos e a relação deles com a arte, com o comportamento humano, né? Então traz essa parte mais artística e essa parte mais científica, digamos assim, mais técnica, né? Como eu falei várias vezes ali, como funciona o cérebro e tal. Fala também sobre a utilidade dos jogos, sobre como, né, a gente pode usar os jogos na vida adulta e não só isso, né? Não só como uma influência para um trabalho, alguma coisa assim. Mas como ele mostrou ali no Egito, por exemplo, é uma relação ali familiar, né? Então, uma forma de você socializar também. Fala sobre a politicagem por trás de todas essas negociações, né? Sobre essa nojeira que acontece. Mas eu acho que fala principalmente sobre o sucesso de uma coisa simples. Então, o Tetris é um jogo sem sacanagem, sem tiro, sem morte, sem nada, sem guerra, né? Sem nada assim estrambólico, é uma coisa muito simples, são pecinhas, é um quebra-cabeça, sabe? Que você tem que encaixar ali as peças. Mas mesmo sendo algo simples, fez muito sucesso. No fim, nos mostra que uma pessoa pensou em algo, tentou resolver um problema, resolveu e ainda gerou diversão aí para ele e outras pessoas. Então, ele só queria pegar o seu jogo preferido e passar pro computador. Era só isso que ele queria, gente. Ele não queria vender, ele não queria sucesso. Então, assim, ele tava de boa, sabe? Com isso. Então, até quando o jogo começou a se popularizar ali entre seus amigos e os amigos de seus amigos, ele não teve essa ambição de, ah, não, então agora eu vou começar a cobrar pelo jogo. Não. Ele só tinha um objetivo e atingiu. E, em consequência, obteve um sucesso enorme. E a gente vê como ele passou por muitas injustiças, né? Enquanto pessoas estavam ganhando rios de dinheiro em cima da sua ideia, ele não estava ganhando nem um centavo, mas depois o jogo vira, né? Essas pessoas caem e ele ascende. Então a justiça foi feita e é o que aquece o nosso coração aqui diante de toda essa história. Me contem aqui nos comentários se vocês já jogaram esse jogo Tetris. Eu, na minha infância, adolescência, eu joguei muito, eu adorava. Depois que a gente fica adulto, a gente para de jogar um pouco, né? Sei lá, a vida fica tão complicada. Mas enfim, é um jogo muito bom, que as pessoas jogam até hoje em dia. E assim, vocês imaginavam que a história do criador do Tetris era essa? Eu não imaginava antes de ler esse livro, mas é muito bom, vale muito a pena. Então, se você se interessou por essa HQ, eu vou deixar o link para compra aqui na descrição do vídeo. Se você comprar através do meu link, você não paga nada mais por isso, mas eu ganho uma pequena comissão. E você não precisa comprar somente essa HQ, tá? Você pode comprar qualquer item utilizando o meu link, que você vai me ajudar muito. Então foi isso, gente. Se vocês gostaram dessa resenha, curta, compartilha com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Um beijo grande e até a próxima!